Inscrição para substituto tributário. Como que isso pode ser muito importante e aumentar a eficiência na sua empresa? Eu vou falar isso para você nesse vídeo, mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Renan Faria, eu sou contador e diretor da Reales Contábil. Se você gostar desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e se inscreva também no nosso canal. A questão do substituto tributário, ela está relacionada a empresas que são do segmento de e-commerce. Então, tudo que a gente for falar relacionado a esse tema, você leva em consideração a operação da empresa para quem é do segmento de e-commerce. As empresas que trabalham com e-commerce, elas fazem vendas para pessoa física, pessoas que não são contribuintes do ICMS. Quem são pessoas contribuintes do ICMS? Vendas para pessoa jurídica. Essas pessoas jurídicas, na sua revenda, no seu processo de cadeia da operação, recolhe também o ICMS. Então, quando você faz a venda para essas empresas, a operação de ICMS ainda vai continuar. Agora, quando você faz uma venda para a pessoa física, a cadeia da circulação do ICMS termina em você. Você precisa fazer todo o processo anterior de antecipação do recolhimento do ICMS, porque a pessoa física não vai fazer. Você repassa isso no preço de venda para o consumidor final. E aí o que você precisa considerar? Empresas que são do segmento de e-commerce fazem o recolhimento do diferencial de alíquota, o DIFAL. Então, se você faz uma venda para um outro estado, você precisa fazer o recolhimento do diferencial de alíquota nesse momento que você faz a venda. Em linhas gerais, numa média nacional, você vai fazer a conta considerando 6%. Então, eu estou num determinado estado, faço a venda para um outro estado, vou destacar 6% de recolhimento do diferencial de alíquota. E aí eu vou ter que entrar no sistema da Cefaz do estado de destino da mercadoria, vou fazer a geração, a elaboração da guia do recolhimento do ICMS, vou ter que pagar e esse comprovante precisa acompanhar a venda, né, acompanhar a entrega da mercadoria em termos gerais. Às vezes você não necessariamente precisa fazer isso, mas em níveis de fiscalização, nas barreiras que existem aí espalhadas no Brasil, em alguns casos a barreira costuma cobrar o comprovante de pagamento desse diferencial de alíquota. E aí onde é que entra essa possibilidade de você virar um substituto tributário? Você pode fazer a inscrição no estado de destino para onde você vende a mercadoria, onde você vai criar uma inscrição estadual naquele estado. E aí, ao invés de você fazer o recolhimento do diferencial de alíquota para cada venda que você faz, você vai fazer um processo de apuração mensal. Todas as vendas que eu fiz para aquele estado de destino, ao invés de eu fazer recolhimento por venda, eu vou fazer um recolhimento pela, vamos dizer assim, a apuração mensal. Então, eu vou até dar um exemplo aqui para vocês, considerando a minha planilha aqui, para você identificar e visualizar o que eu estou querendo dizer. Você faz as vendas, né? Aqui são as vendas realizadas nesses dias. O valor da venda foi de R$1.000 cada venda. A sua obrigação, caso você não tenha esse substituto tributário, é você fazer o recolhimento do diferencial de alíquota por operação. Fez a venda? Vai ter que entrar no sistema e gerar essa guia e pagar essa guia de R$60. E assim sucessivamente para cada venda. A partir do momento que você se credencia no estado de destino da venda como substituto tributário, vou botar esse ST, ao invés de você fazer o recolhimento por venda, você faz o recolhimento apenas pela operação. Então você analisa o quanto que você vendeu naquele estado naquele mês. Nesse exemplo aqui deu R$7.000, eu vou aplicar 6% em cima de R$7.000, eu vou pagar apenas uma guia para o estado de destino. Então isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando você faz vendas individuais, às vezes você faz o recolhimento do diferencial de alíquota, passa 5 dias depois o cliente
faz o cancelamento dessa venda, mas você já recolheu esse ICMS. Você pode recuperar? Você pode recuperar, mas é muito difícil você conseguir recuperar esse valor. O Estado vai ter que entrar com processo contra o Estado precisa identificar essa venda e eles costumam demorar muito para te devolver esse valor. Quando você faz a operação considerando essa possibilidade de ST, de substituto tributário, você pode eventualmente aqui numa venda que aconteceu, por exemplo, essa aqui do dia 10, você fez o recolhimento, na verdade você, considerando como substituto tributário, você fez a venda, mas aí eventualmente houve um cancelamento, e aí você vai considerar e vai tirar da sua operação, da sua planilha, essa venda. Então você vai manipulando e vai atualizando as suas vendas ao longo do mês, e aí você vai chegar lá no final do mês e vai identificar que você vai pagar R$360 em cima desses 6 mil de venda. No exemplo anterior, se você não fosse substituto tributário, você teria que pagar esses R$60 e essa venda aqui ficaria comprometida. Você teria que entrar com processo, aquela coisa que eu já falei de tentar recuperar um valor que para o Estado é difícil de te devolver. A gente já fez isso e te falo por experiência que é complicado ter esse valor de volta. Então, a gente pode esperar, por exemplo, no dia 30 de janeiro, você esperar uns 5 dias para fazer a análise, para ver se o cliente vai fazer algum tipo de devolução, algum cancelamento. E aí você, tendo certeza que todo esse prazo foi cumprido, você pode fechar tranquilamente a sua operação do mês das vendas que ocorreram para aquele estado de destino. E aí você faz o recolhimento do diferencial de alíquota em apenas uma guia. A gente já identificou muitos casos, por exemplo, de empresas que contratam um funcionário para apenas fazer isso. Então, quando você cria essa inscrição como substituto tributário no estado para onde você está fazendo a venda, você já elimina aí a possibilidade de ter uma pessoa apenas fazendo isso. Então você faz o recolhimento em uma guia de toda a venda que foi realizado naquele mês para aquele estado. Então, se você vende para mais de um estado, você precisa entender quais são os estados que você faz mais vendas e criar inscrições nesses estados. E aí a nossa participação entra fundamental nessa situação, onde a gente consegue te ajudar a fazer essa inscrição nesses estados, fazendo com que você tenha aí um ganho de eficiência na sua operação. Então, se você quiser ter mais informações sobre isso, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar a sua empresa para esse ganho de eficiência nessa operação. Obrigado aí por você acompanhar esse vídeo até agora e eu te aguardo no próximo conteúdo.